Precisei pegar aqui o cenário do meu namorado emprestado pra gente poder falar sobre esse jogo, porque hoje o Fluminense vai enfrentar o Madureira nessa tarde de domingo, então vem ficar por dentro de tudo sobre essa partida, o horário, prováveis escalações, onde assistiu. Meu nome é Julia Cunha e esse é o Dominado pelo Flu. Pra gente começar esse vídeo com as informações principais para quem quer acompanhar essa partida, Fluminense e Madureira vão se enfrentar às 4 horas da tarde em Cariacica, prestigiando aí as tricolores capixabas, e vai ter transmissão da Band na TV aberta, canal Gold aqui no YouTube e do Premiere. E como vocês já sabem, depois da partida a gente tem a nossa live pós-jogo, que dessa vez vai ter participação do membro aqui do canal, o Emerson Monteiro, então já vem para trocar aquele papo legal com a gente e vamos então falar sobre a provável escalação. Apesar do Fluminense chegar nessa rodada aí animado pela conquista da primeira vitória contra a Portuguesa, o Mano Menezes deve fazer mexidas no time. Ele chegou a comentar na última rodada que o Fluminense ainda está em processo de pré-temporada, então com isso o GE colocou 3 jogadores que tiveram um desgaste maior na última partida, atuando os 90 minutos em campo e que devem ficar sentados no banco de reservas pelo menos no início desse jogo. São os casos de Samuel Xavier, Gabriel Fuentes e Hércules. Um desfalque certo, é claro, é o Ganso por conta da miocardite. O GE coloca que Isaac e Lima é que estão brigando pela vaga no lugar do camisa 10, podendo ter uma novidade aí para a partida de hoje contra o Madureira. E vale mencionar aqui que o Wallace Davi, segundo a Central Fluminense, foi diagnosticado com uma lesão de 1º grau na coxa e isso deve tirar o garoto de jogo durante 2 semanas, então é um desfalque certo também para essa partida. Com isso, o GE coloca a seguinte provável escalação em campo: Fábio, Guga, Thiago Silva, Thiago Santos, René, Bernal, Martinelli, Isaac, Riquelme Felipe, Canóbio e Cauã Elias. Só que tem um fato curioso dessa vez, porque além dessa provável escalação lançada no site do Globo Esporte, no programa Globo Esporte foi colocada uma outra provável escalação. Não sei se isso pode ter mudado ao longo do dia com alguma informação que eles tiveram nova, mas essa tinha sido a escalação, vou colocar um print aí na tela, que foi divulgada pelo Globo Esporte. Então a gente tinha aí o Freitas como titular na zaga, Renato Augusto sendo o homem a substituir o Ganso, o próprio Ignácio tendo chance novamente na zaga, uma escalação ali sem o Thiago Silva e com o Nonato tendo vaga no meio de campo. Bem, eu acredito que a mais provável realmente é a que foi colocada pelo GE. Até fico um pouco em dúvida em alguns momentos por conta da figura do Renato Augusto, que o Lessa tinha falado que tinha ficado ali de fora da lista de relacionados justamente por preservação e talvez pensando que possa usar mais o Renato Augusto durante esse período que vai estar sem o Ganso à disposição. Mas eu acho difícil até por esse jogo ter sido comprado, digamos assim, para poder acontecer em Cariacica, ele não ter alguns jogadores como o Thiago Silva, ou como o John Arias, como o Germancano. Talvez até pode ser que entre no segundo tempo, mas não sei, acho que pelo menos ali a figura do Thiago Silva me parece mais provável como titular nessa partida. E inclusive, essa escalação do GE ela me agrada mais até porque a gente tem na escalação que tinha sido divulgada pelo Globo Esporte o Freitas na zaga, que se a gente for olhar ali a partida dele contra o Volta Redonda, que é uma partida que ele precisa ir para a zaga após a expulsão do Manuel, a parte dele na zaga não é animadora, e o jogo que ele teve na sequência como chance também iniciando na zaga, eu não achei nada animador. Acho que a melhor atuação que a gente viu até o momento dele foi justamente pela lateral. Mas sobre então essa escalação aí com o Isaac como titular, acho interessante e curioso, porque assim, o Fluminense precisa fazer pontos e apesar de eu não tá assim, hate do Isaac, qualquer coisa do tipo, nem tô igual a galera achando que todas as partidas dele foram ruins, eu acho que ele ainda não teve destaque suficiente para mostrar ali que pode ser titular desde o início da partida. O Riquelme já é uma outra situação. O Riquelme se destacou em todos os jogos. O Riquelme não fez nenhuma partida ruim. O Riquelme, assim, o máximo que ele fez ruim foram o quê?
uma sequência de 2 ou 3 lances errados e melhora logo na sequência, e assim, isso no jogo contra o Maricá. Então acho que é um jogador que esse sim tem mais chance de ser titular do que o Isaac. Não que eu tô falando aqui que não é pra dar chance pro moleque, só tenho um pouco de dificuldade de imaginar o Mano já colocando ele como titular, porque eu acho que a amostragem talvez ainda não tenha sido tão segura pra isso, e a gente já tá falando sobre um jogo competitivo que vale em 3 pontos. Hoje, por exemplo, o Flamengo entrou no G4 com a vitória que teve no sábado sobre o Volta Redonda, então a gente tá falando sobre o Fluminense podendo fazer 8 pontos, entrando nesse G4, inclusive ultrapassando o Flamengo na tabela. É claro, tem outros jogos para acontecer ao longo da rodada, mas quanto mais em cima o Fluminense se manter agora, menor vai ser a preocupação diante dos clássicos que a gente ainda vai ter que disputar. Menor, não tão menor assim. Talvez eu só tenha uma crítica mais forte a essa escalação, que é, eu entendo que vai ter gente que vai reclamar que não quer ver o René em campo, não acho que ele deveria ter chance agora, mas assim, penso também que se a gente quiser saber a qualidade que a gente tem ali de opção na lateral, a gente vai depender de uma rodagem, então assim, todos vão ter que ter oportunidade, então não acho aí uma grande dor de cabeça. Sei que vai ter muita gente também que vai querer ver uma partida nova do Hércules, eu também quero, mas se é necessário para poupar o jogador e não correr o risco de ficar sem ele num clássico, também acho bem importante, então assim, isso pra mim não é um problema. Mas pô, Germancano recuperando a confiança, fazendo 2 gols na primeira partida, não tem como esse homem não ser titular. Pô, Julia, mas ele precisa descansar. Cara, confesso que eu tenho um pouco de dificuldade de aceitar isso, porque o German é aquele cara que se cuida 100%. A única temporada que teve um problema foi o ano passado. No geral, consegue ter grandes sequências. E eu acho que talvez os ganhos de ter o German confiante dentro de campo sejam muito maiores do que o risco de ficar sem ele por conta de entrar, de repente, como titular nessa partida e ficar, sei lá, só os 45 primeiros minutos. Mas, basicamente, esses são os meus únicos pontos sobre essa provável escalação. E vamos falar um pouquinho também sobre o time do Madureira. A equipe do Madureira, até o momento, na competição, teve a vitória na estreia contra o Volta Redonda, o empate contra o Flamengo, uma derrota para a Portuguesa e uma derrota na última rodada para o Vasco. Então não é o time que chega tão embalado para essa partida. Segundo lance, a provável escalação do Madureira deve ser a seguinte: Mota no gol, Celcinho, Marcão, Jean Viana e Evandro, Caio Felipe, Coutinho e Vagninho, Marcelo, Wallace e Flávio. E o árbitro para essa partida será o João Marcos Gonçalves Ferreira. Então agora com times desenhados, bora torcer para o Flusão nessa rodada. Se você curtiu esse vídeo, não esquece de deixar o seu like. Eu te aguardo na nossa live pós-jogo. Um beijo no coração e até mais tarde.